você vê a movimentação dos proibicionistas em relação ao seu projeto de lei? Se eles já começaram a se movimentar, Já. fazer debate? Já sim. Não, debate não, mas eles já começaram a se movimentar. O Osmar Terra está em polvorosa com o meu projeto. Em polvorosa mesmo. Pronto, tá apertado, já acendi a coisa é boa, então passo pro lado. Olha, o processo legislativo é um processo demorado e esse é o preço da gente viver numa democracia. Quer dizer, o custo da gente viver numa democracia e não numa ditadura militar, numa autocracia, é a gente respeitar o tempo legislativo. E o tempo legislativo implica aí um debate com os diferentes atores interessados no tema, né? Essa comissão especial é composta de representações partidárias. Os partidos indicam as pessoas que vão compor essa comissão. E aí, essa comissão vai realizar audiências públicas. Essas audiências públicas contarão com a participação da sociedade civil, né, dos diferentes organismos da sociedade civil, inclusive de alguns parceiros, de alguns grupos que foram parceiros na construção desse projeto. Essas audiências contarão com a participação de órgãos do governo, como o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, representantes da Anvisa, das universidades. Serão audiências públicas, o debate será instalado. Dessas audiências públicas poderão nascer aperfeiçoamentos do projeto, quer dizer, o relator do projeto pode ampliá-lo ou, se ele for um conservador, ele pode reduzir o projeto. Esse é um debate que ainda vai se travar. E esse relatório será votado depois no plenário da Câmara. A nossa sorte é que a gente tem como relator, quer dizer, ofereceu-se como relator do projeto o deputado Paulo Teixeira, do PT. Isso é muito bom, porque o PT é o partido que tem a maior bancada, o maior número de deputados, o partido com o maior número de deputados é o PT. Isso é bom, porque, né, isso implica que o partido está engajado nesse objetivo de legalizar e regulamentar a cannabis, né? Isso é muito bom para a gente. E o Paulo Teixeira é um homem progressista, é um homem que acredita que a resposta atual que a gente dá à produção e ao consumo de maconha não é a melhor resposta, não é a mais eficaz, não é aquela que está defendendo a liberdade individual, não é a que está reduzindo o número de homicídios, não é a que está garantindo o futuro dos nossos adolescentes, não é sequer aquela que pode reduzir o consumo de maconha. Ele está em polvorosa com o meu projeto, ele está se articulando com os setores mais conservadores do Congresso Nacional, que aí inclui o agronegócio, os porta-vozes do agronegócio no Congresso Nacional, a bancada cristã fundamentalista, que reúne tanto evangélicos fundamentalistas quanto católicos fundamentalistas. Ele já está lá numa articulação para não deixar que esse projeto avance, né? Para se articular, para derrotá-lo de alguma maneira. Isso porque ele tem um outro projeto que é o contrário do meu projeto, é um projeto de endurecimento, que ele prevê penas mais duras para o tráfico de drogas, um projeto que não distingue o uso abusivo do uso recreativo, não distingue dependente químico de usuário, um projeto que é um equívoco em todos os sentidos, né? A gente não entrou nesse detalhe da regulamentação, né, de definir a quantidade mínima que pode ser comprada em farmácia. A gente, inclusive, não detalhou mesmo os locais de compra. Quer dizer, pode até ser comprado em farmácia. A gente não detalhou quais são os lugares de compra, se é exclusivamente em farmácia ou se vai ter em lojas específicas para isso. A gente estabeleceu quantidade máxima, o que o PL entra nesse detalhamento, na quantidade máxima que pode ter em casa, né, e na quantidade de pés de mudas de cannabis que pode ter, mudas maduras ou imaturas, que um usuário pode ter em casa, no caso do autocultivo. 12 mudas, para mim, 12, né? 6 maduras, 6 imaturas, eu imagino que seja um número razoável de tipos que ele pode ter em casa. E ele pode complementar esse cultivo, esse autocultivo, com o consumo no mercado. E além disso que eu expliquei, também tem o fato de que qualquer pessoa que incorra, por exemplo, em infração desse limite, né, que a gente impõe para o autocultivo, seja individual ou coletivo, se ele cometer uma infração, tiver mais pés do que o previsto, ele não vai preso, né? A infração, quer dizer, a pena por essa infração não é a prisão, ele não vai ser encarcerado nem indiciado como um traficante. Ele vai pagar, a sanção que vai pesar sobre ele, sobre essa infração, é uma sanção civil e não penal. Quer dizer, ele vai ser responsabilizado civilmente, ele vai pagar uma multa por isso, né, por ter mais pés do que o previsto na lei. Nós avaliamos muito a regulamentação proposta pelo Uruguai e no Uruguai o Estado tem a primazia
de controle, né, da produção e do consumo. E na regulamentação proposta pelo Uruguai há um cadastro de usuários. A gente acha isso muito complicado, né? Quer dizer, haver um cadastro de maconheiros. Como isso pode ser apropriado de maneira negativa por empresas, né? A gente sabe que o preconceito não vai se desfazer da noite para o dia, esse preconceito vai perdurar. Então esse cadastro poderia ser utilizado contra o usuário. Então a nossa regulamentação não prevê cadastro de usuário. E nessa regulamentação que a gente propõe, por exemplo, o cultivo individual, não o coletivo, não os clubes de autocultivo, mas o cultivo individual em casa, não está submetido a nenhuma fiscalização por parte do Estado, porque está no âmbito da liberdade individual, do espaço privado da pessoa. Um fiscal do Estado não pode entrar lá para fiscalizar, a não ser que um vizinho denuncie. Olha, em vez de ter 12 mudas, ele está lá com 24 mudas, porque eu contei da minha janela. Então, se ele denunciar e o fiscal do Estado for lá, aí a pessoa será multada. Limite de THC? Limite de THC na flor. Não, a gente também não entra nesse detalhamento. Inclusive, o projeto veda qualquer manipulação genética da maconha, de criar uma maconha transgênica, um cannabis transgênica, para poder a gente impedir, por exemplo, a exploração que hoje é feita com a soja, com todos os alimentos transgênicos que o agronegócio vem fazendo. Então, para impedir que haja um agronegócio em torno da maconha, para proteger o usuário dessa voracidade do mercado, para garantir, inclusive, né, que ele acesse o produto a preços justos, né, sem abuso de mercado, a gente proíbe essa manipulação genética. Então a gente não entra nesse detalhamento de THC. Mas achei curiosa essa pergunta das pessoas se preocuparem com a quantidade de THC que pode ter numa planta. Quando a gente fala de que o projeto veda a manipulação genética, a gente não está falando do consumidor e do cultivador individual. A gente está falando das grandes empresas, de manipulações feitas por grandes empresas, né? Vou dar até o próprio exemplo da Monsanto, por exemplo. A gente quer impedir isso. E no caso, as leis que estão em vigor, elas já são aplicadas no caso da importação de qualquer semente para o Brasil. Qualquer semente importada de fora para o Brasil, né, quer dizer, desculpa a redundância, importada já pressupõe de fora, qualquer semente importada está submetida a essa lei, né, a uma lei que controla a presença e o uso dessas sementes aqui. Essas sementes têm que estar de acordo com aquilo que a lei prevê. O mesmo vai funcionar para a maconha. A participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura no debate em torno da regulamentação, da legalização e regulamentação da maconha é praticamente inexistente. Tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Saúde têm se calado acerca disso, né? Agora são dois ministérios fundamentais e que em algum momento serão interpelados por esse debate e terão que se posicionar acerca dessa regulamentação e dessa legalização, porque a legalização e a regulamentação, porque a gente tem que falar nessa ordem, né? Preciso legalizar para regulamentar, pressupõe a participação do Ministério da Agricultura e a participação do Ministério da Saúde. A Anvisa, na verdade, que é um órgão do Ministério da Saúde submetido ao Ministério da Saúde, terá que publicar, de acordo com o meu projeto de lei, anualmente uma lista das drogas ilícitas. E essa lista terá que ser definida a partir de critérios técnicos científicos. Então, o governo vai ter que dizer por que, com base nas pesquisas em curso, por que aquelas drogas são consideradas ilícitas. De novo, vou sim, claro. Eu acho que a gente tem um ganho muito grande, Wander, que vou responder diretamente para ele. Existe o ganho legislativo se a gente conseguir aprovar o projeto, mas tem um ganho político, que é da gente travar um debate público, a gente desconstruir preconceitos, né? Eu acho que ajuda muito, esse debate ajuda muito a desfazer um imaginário sobre a maconha. O depoimento da Catiele é um depoimento muito comovente nesse sentido, porque quando alguém disse para ela que a maconha poderia ajudar a filha dela, a primeira imagem que veio à cabeça dela foi a imagem reproduzida nas páginas de polícia e nos telejornais, que é a imagem da maconha como um tijolo cinza, com fuzis em cima, um emblema da polícia e um homem negro algemado, sem camisa. Essa é a imagem que a gente tem da maconha. Quando a gente trava esse debate, a gente fala, por exemplo, do uso medicinal da maconha, a gente traz a imagem da maconha como uma folha verde, e você passa a ver que a maconha é uma planta. É uma planta. Isso ajuda muito a desconstruir preconceito, ver que o maconheiro não se confunde com necessariamente o bandido, né? O maconheiro é o usuário
de maconha, a pessoa que faz uso recreativo da maconha. Esse usuário de recreativo também não pode ser confundido só com um garoto de classe média, branco, morador da Zona Sul. Esse usuário recreativo também pode ser o garoto negro, morador da periferia ou que mora nos morros, né? Ele também tem o direito de fazer o uso recreativo da maconha. A gente não pode distinguir e considerar o uso recreativo só quando uma pessoa branca está fazendo uso, mas quando é uma pessoa negra e pobre, a gente já trata como traficante e como um bandido só porque ele está com um cigarro de maconha, né? Eu acho que a função social, a mais importante delas é a redução da violência urbana, é a redução do número de homicídios, de pessoas mortas, de policiais mortos, de traficantes mortos, é a redução da guerra de facções rivais e o custo, a baixa na sociedade civil de pessoas que não têm nada a ver. Vai reduzir o número de encarceramentos, a gente vai dar um futuro, vai dar um futuro para uma quantidade enorme de jovens que têm o seu futuro abortado porque são presos como traficantes quando eram tão somente vapores baratos ou usuários, né? A gente vai garantir o uso medicinal da maconha, a gente vai dar saúde, vai restituir a saúde de muita gente hoje com epilepsia, que poderia estar sendo tratada com produtos derivados da cannabis, né? E ter reduzido o número de convulsões. A gente vai tratar as pessoas que estão em quimioterapia por causa de câncer, vai devolver o apetite para ela, reduzir enjoo. E, além de tudo, a garantia das liberdades individuais, quer dizer, o direito de cada cidadão fazer o uso que quer do seu corpo. Esse é um direito de todos nós, né? Assim, se a maconha me proporciona um prazer, por que eu tenho que abrir mão? Por que as pessoas têm que ditar para mim o que é que me dá ou o que não dá prazer? O açúcar traz obesidade, né? O açúcar provoca diabetes. Tem um custo, portanto, para a sociedade, para a saúde pública. No entanto, açúcar é vendido, açúcar está no bolo, está em tudo quanto é lugar, no café, apesar de todo o mal que o açúcar causa. E se sabe que o açúcar causa muito mal. O sal também causa muito mal, mas o sal é vendido e o sal está na comida, né? Mas o sal traz um prazer para a comida, o açúcar traz um prazer. E a gente quer também esse prazer, é um direito nosso, está dentro das nossas liberdades. Aí eu decido se eu não quero ou não comer açúcar, como eu decido se eu não quero ou não comer carne vermelha. Eu decido. Eu não tenho que ser tratado como criminoso porque eu decidi comer carne vermelha, né? E ser preso porque eu como carne vermelha, né? E se a carne vermelha me causa mal, eu quero ser atendido em hospitais. O imposto que eu paguei pelo consumo da carne vermelha deve me garantir um atendimento caso minha saúde seja afetada. É dessa maneira que eu penso. Could you be loved?